Bom dia, hoje é domingo, 9 de abril de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. O anjo deu a notícia. Nosso texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 5 e 6. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia." Já se completava o terceiro dia que Jesus havia sido crucificado. Foi um grande alvoroço na cidade de Jerusalém e em toda a circunvizinha. Todos estavam perplexos com o que havia acontecido, com um homem simples que havia feito milagres e da maneira tão vergonhosa que ele foi condenado à morte de cruz, que era uma morte designada para os piores bandidos da época. Jesus sofreu tamanha vergonha e humilhação por amor a cada um de nós. Morreu na cruz. No final da tarde de sexta-feira, foi depositado na pedra em uma caverna, num sepulcro doado por José de Arimateia. Ficou ali até o domingo bem cedo pela manhã, quando então ressuscitou. O evangelista Mateus nos dá relato de que, com a chegada desse anjo, um grande terremoto tomou conta de toda a região, a ponto dos soldados caírem quase mortos. Aquele anjo, ao descer na terra, ele, com as suas próprias mãos, retira a pedra que fechava a entrada do sepulcro. Os soldados, assustados, fugiram com medo da presença daquele anjo tão poderoso. Aquele anjo chama Jesus para que saia da sepultura para a vida, e Jesus então desaparece. Logo em seguida, o relato diz que as mulheres se aproximaram do sepulcro. Era um domingo bem cedo. Maria Madalena e a outra Maria foram para ver como estava a situação no sepulcro. Foram ali para ver o corpo de Cristo. Lucas também relata que elas foram levando especiarias para ungirem o corpo de Jesus. Era costume, naqueles dias, ungir o corpo. Então as mulheres estavam ali. Já não tinham mais medo. Aquele primeiro impacto da dor, do sofrimento, da perda de Cristo havia passado. E agora estavam ali para ver, quem sabe pela última vez, o corpo do Mestre. Mas quando lá chegaram, se depararam com a presença de um ser celestial. Um anjo todo de branco, resplandecente, as recebe à entrada do sepulcro. E ele diz às mulheres: "Não precisam ter medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado na sexta-feira. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou, do jeito como ele tinha dito a vocês." Perceba que Jesus havia dito com antecedência, antes de sua morte, que ele passaria por tudo aquilo, que seria entregue aos líderes judaicos, que seria entregue aos soldados romanos para ser crucificado. Mas as mulheres, também como os discípulos, não deram ouvido. E nesse momento o anjo mais uma vez traz à lembrança daquelas mulheres todos aqueles fatos. Ele as convida para que entrem no sepulcro para ver o lugar onde Jesus havia sido depositado. E para a alegria daquelas mulheres, então, não viram mais a Jesus. Ficaram tão alegres, e o anjo diz a elas que elas vão até os outros discípulos para dar a notícia. Aquele foi um dia mais feliz para aquelas mulheres. Foram correndo avisar os discípulos porque estavam escondidos, com medo de alguma represária de Roma e dos líderes judaicos. A notícia se espalhou. O anjo disse a elas: "Vá avisar, porque Jesus está indo à Galileia para encontrar com vocês." Aquele foi um dia de regozijo para todos os discípulos, ao ouvir a notícia de que o seu Jesus, o Salvador do mundo, havia ressuscitado. O sacrifício estava completo. Jesus havia sido morto e ressuscitado para garantir a libertação de toda a raça humana das mãos do inimigo Satanás, das correntes do pecado. Hoje temos a liberdade. Nesse domingo, após tantos anos desse sacrifício,
podemos comemorar a ressurreição de Cristo, que também garante a nossa, caso venhamos a passar pela morte antes do retorno de Cristo. Se isso acontecer, saiba que a vitória está garantida. Quando ele voltar, segundo o apóstolo Paulo, o som da trombeta irá tocar, e aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para se encontrar com Jesus nas nuvens do céu. Vamos nos preparar para esse encontro? Vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra Ele, para nos mantermos firmes para esse encontro. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Naquele domingo especial, Ele ressuscitou, garantindo a vitória para todo aquele que nele crê. Nessa manhã queremos renovar o nosso voto com o Senhor, voto de fidelidade, de preparo para encontrar com Ele quando Ele voltar pela segunda vez. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.